Esse sim é um exercício mais complexo, tá? Que vai exigir de vocês uma capacidade abstrativa e uma capacidade de crítica imparcial muito grande, tá? Então, assim, vejam essa aula aqui várias vezes para vocês poderem entender isso daqui legal, porque ele tem muita procedimentação, é complexo, mas eu não vejo ele como difícil. Ele é só um pouco complexo, mas eu não vejo esse exercício como difícil, tá? Então vamos lá. Metamapa. Forma mais eficaz para resolver conflitos entre partes, situações desafiantes e entre outros similares, ok? Bom para resolver situações desafiadoras com pessoas que se tem dificuldade para comunicar. Então, se você tem dificuldade em estar se comunicando com uma pessoa de uma maneira não agressiva, né? Se toda vez que você vai se comunicar com essa pessoa, você tem uma comunicação meio agressiva ou a pessoa é mais fechada, né? Então, esse exercício de metamapa vai facilitar para vocês nessa situação, ok? Então, é uma técnica complexa, mas ela é de profunda mudança. Então, é uma técnica muito recompensadora, tá? Você conseguindo fazer, em alguns pontos dessa técnica, vocês vão encontrar barreiras emocionais difíceis que vocês vão ter que transpor essas barreiras. Então, assim, o exercício ele não é difícil na execução. Ele se torna difícil porque vocês vão encontrar muitas barreiras emocionais nesse exercício, tá? Então, encontrando essas barreiras emocionais, isso vai dificultar um pouquinho a execução do exercício para vocês. Mas em questão lógica, ele não é difícil, tá? Emocionalmente, ele vai ser difícil sim, tá? Então, assim, mas se permitam fazer esse exercício, se permitam passar por essa experiência, porque essa experiência ela é imensamente profunda e muito transformadora, ok? Vamos lá. Identifique a situação desafiadora. Veja qual o conflito ou situação precisa de resolução, tá? Então identificou qual que é a situação desafiadora, beleza. Então vocês vão mapear a dinâmica da situação. Como que vocês vão mapear a dinâmica da situação? Depois que vocês identificaram a situação desafiadora, vocês vão mapear a dinâmica da situação. Como? Primeiro vocês vão analisar a parte você, a sua parte, ou seja, primeira posição, tá? Veja como você se comporta, o que você fala, o que você faz com relação a essa pessoa e com relação a essa situação, tá? Então veja realmente o que você faz, o que você fala, como você se comporta, como você age com relação a essa situação, tá? E como você chama essa pessoa que tá essa pessoa que faz parte da situação. Qual nome você dá para essa pessoa? Vamos supor que você acha que essa pessoa é cabeça dura, é teimosa. Então, se você tem essa nomenclatura para essa pessoa, você dá essa nomenclatura para essa pessoa, tá? Então, vocês anotem isso daí. Em segunda parte, vocês vão assumir a terceira posição perceptiva, o seu observador interno, tá? Então, vocês vão assumir o seu observador interno, tá? E vão fazer a mesma coisa. O que essa voz dentro de você fala com relação ao seu comportamento perante essa pessoa e perante essa situação? Como que é o seu julgamento perante essa situação? Como que você se julga toda vez que você está em conflito com essa pessoa? Então, assim, é o seu observador interno. É semelhante à terceira posição perceptiva. Só que é uma visão externa, é uma visão, entre aspas, de drone, né? Mas é uma visão de drone onde é o seu julgamento falando sobre você. Lembram lá atrás, naquele exercício de críticas, né? De como que vocês fazem para receber crítica? Você não tem o julgamento da crítica, não, o acolhimento de emoções difíceis, desculpa. Acolhimento de sentimentos difíceis. Teve esse exercício mais para trás um pouquinho, né? Em alguns módulos anteriores, e vocês, nesse exercício, vocês aprenderam exatamente isso. Como que é o seu julgamento perante a situação? Então vocês vão resgatar esse conhecimento e utilizar aqui agora novamente. Como que é o seu julgamento perante a esse conflito com essa pessoa? O que o seu eu crítico, né, o seu eu observador interno, o seu observador interno, ele fala com relação, o que ele julga com relação a essa pessoa? E outra, como você se julga nessa situação e como essa vozinha te chama, né? Como que essa vozinha te dá um nome? Ela te dá, poxa, de chato,
rapaz, mas tu é chato nessa situação, hein? Putz, tu é uma coisinha chata nessa situação. Então, como você se julga? Aí você vai lá e vai anotar. Depois, você vai assumir a segunda posição perceptiva. Você vai assumir o papel do outro. Você vai ver o que essa outra pessoa faz, como ela se comporta, o que ela fala, como ela age com relação à situação, a você, e também como esse outro te chama. Então você chama essa pessoa de teimosa, de cabeça dura. O seu eu observador te chama de chato. E essa pessoa te chama de, sei lá, de desfocada. Você acha que essa pessoa te chama de desfocada? Ou então a pessoa, tipo, meio lá, dispersa, né? Ou então de burro também, não sei, de qualquer coisa, né? Você que vai ver como que essa pessoa te chama, tá? Depois desses 3 pontos alinhados, o que você pode fazer? Uma coisa que facilita bastante nesse exercício é vocês usarem âncoras espaciais. Então coloquem no chão um papelzinho com o papel você, né? Ou ali a âncora do você. Depois, a âncora do seu observador interno. Depois, a âncora do seu outro ou do outro, né? Ou da outra pessoa. Então, aqui você tem o você. Aqui, mais à frente, né? Ainda do seu lado, você tem o seu observador interno. E aqui, de frente para você, você tem o outro, a segunda pessoa, tá? Isso daí, daqui a pouco eu vou para o quadro e eu vou explicar isso para vocês no quadro, que fica melhor, vai ficar de mais fácil entendimento, tá ok? Em seguida, vocês vão de verdade, né, assumir novamente a segunda posição perceptiva, né? E antes vocês assumiram a segunda percepção, mas só para poder ticar algumas coisas, de uma maneira assim, para poder colocar nos papéis, né? Depois, vocês vão assumir, porque olha a diferença da última parte. Vocês assumiram na última parte a segunda posição perceptiva, a posição do outro, mas de acordo com a sua própria ótica, né? O que você acha, o que você vê que a pessoa está fazendo nessa situação? O que ela fala? O que você vê essa pessoa falando? O que você vê, como você vê essa pessoa agindo, né? Dentro dessa situação? Como você vê essa pessoa te chamando? Então, é uma semi-posição perceptiva, é uma semi-segunda posição perceptiva. Você, do seu papel, você vai ver o que o outro está fazendo, tá? Aqui sim, nesse pedaço, nesse outro passo, vocês vão assumir a posição perceptiva, a segunda posição perceptiva. Vocês vão assumir, vestir a roupinha da outra pessoa, tá? Aí vocês vão ver o que a pessoa sente, aí você não importa mais, vocês vão ver o que a outra parte do conflito, dessa situação difícil sente, né? O que ela acha de verdade. Aqui você assume de verdade, verdadeiramente, o papel da outra pessoa, tá? Então, o próximo passo é vocês assumirem a quarta posição perceptiva. Então vamos lá. Aqui você tem a primeira posição, que é você. Aqui você tem uma semi-terceira posição, que é o seu eu observador interno. Aqui você tem a segunda posição. E a quarta posição, ela vai estar em volta aqui. Então o que a quarta posição vai observar? Ela vai observar o seguinte: aqui você vai tomar consciência ao mesmo tempo de todas as outras 3 posições perceptivas. Como que elas estão agindo nesse exercício? Mais além, como a quarta posição ela está preocupada no seguinte: como o seu eu, né, o eu você, como você, né, como o seu comportamento reforça a situação conflitante para outra pessoa. E como que o comportamento da outra pessoa reforça a situação conflitante para você, tá? Outra coisa, como que as suas crenças, como que os seus valores reforça o comportamento que a outra pessoa tem com relação a você nessa situação. Como que o comportamento da outra pessoa, as crenças da outra pessoa reforçam o seu comportamento nessa situação. Então, isso é a quarta posição perceptiva. É buscar o como, o porquê, é a mente de campo. O que a sua crença, a sua motivação faz com o comportamento do outro. O que a crença, a motivação do outro faz com o seu comportamento, tá? Aí você vai ver a parte do seu observador interno, tá? Agora você vai ver a parte do seu observador interno.
como que o comportamento com você mesmo, como que o seu julgamento de você mesmo nessa situação, o seu observador interno aqui que está em terceira pessoa, como que o seu julgamento dessa situação reforça a dificuldade da relação para o outro, de você com relação ao outro. Né? Então você vai procurar o como a ação, a atitude, o comportamento de cada uma dessas partes influencia dentro dessa situação toda. E a partir daí, você vai nessas três partes procurar padrões físicos e padrões mentais. Padrões físicos de comportamento e padrões mentais de fala, de crença, de ideias, de pensamentos. Tá? Próximo. Você vai explorar alternativas. Como que você vai explorar alternativas? Vocês vão brincar à vontade com todos os pontos descobertos anteriormente. Então, tudo que vocês viram, por exemplo, em primeira posição, eu tenho tal comportamento. Se eu mudar esse comportamento, como que a pessoa vai ver isso daí? Não sei. Aí você se coloca em segunda posição, observando você com esse comportamento que você mudou. Não mudou tanto. Tá, e como que o meu eu observador, o meu eu crítico, né, o meu observador, está julgando como quando eu mudei esse comportamento? Tá? Se eu mudar esse julgamento do meu eu crítico, como que eu vou me enxergar nessa situação? Talvez eu me enxergue diferente. E você vai ver como que essa outra pessoa vai reagir de acordo com essa mudança. Então você vai brincar com tudo. Você pode brincar mudando o eu crítico de um lugar, você pode brincar mudando a pessoa, a segunda posição de um lugar, se mudando de um lugar, mudando o seu comportamento, mudando o comportamento da outra pessoa, mudando as suas ideias, as suas crenças, as crenças do seu eu crítico, comportamento do seu eu crítico, como fala. Vocês vão mudar tudo. Aqui é por isso que esse exercício ele é extenso, extremamente extenso e denso e um pouco complexo, porque você vai ter que... É como se você fosse... Todas essas posições fossem peças de xadrez e você tivesse num tabuleiro real, tipo tamanho real, tamanho vivo, né, em tamanho grande, e você tivesse lá se movimentando dentro desse tabuleiro de xadrez e movimentando as outras partes também, tá? Mude os pontos de mapeamento dinâmico e coloque em visualização de novo e perceba o que muda no conflito. Veja se muda o que a outra pessoa acha de você e ou o comportamento dele ou dela perante a situação e perante você. Vá alterando, mudando, experimentando diferentes partes para cada variável desse sistema até encontrar a melhor situação possível, tá? A única regra aqui é explorar à vontade. Então você vai explorando até cansar. Quando você vê que chegou num ponto massa, num ponto legal, aí sim você pode dar uma pausa no exercício, aí sim você pode parar o exercício e fazer algumas coisas. Uma outra dica também é você entrar como negociador e mediador. Você pode colocar um outro ponto, um outro eu seu, que é um eu mediador, um eu negociador. E você vai servir de mediador para esse conflito e ver o que, olha, talvez, Arley, você deva mudar esse ponto, porque eu percebo que esse ponto é um ponto legal para outra pessoa. Você se sente confortável com isso? Ah, sim, não. O que o seu eu crítico percebe disso? O que a outra pessoa percebe? Olha, outra pessoa, você deve mudar isso daqui, né? Porque eu acho que isso fica mais confortável para o Arley. Então você vai criar um outro eu seu, que vai servir de negociador, de mediador dentro disso daí. Então vocês vão, tudo o que vocês aprenderam até agora dentro da PNL, vocês vão estar... Desculpa, gente. Tudo o que vocês aprenderam até agora dentro da PNL, vocês vão estar colocando em prática nesse exercício, ok? E a partir daí, quando vocês encontrarem a alternativa correta, quando vocês encontrarem a opção que é a melhor solução possível, aí vocês podem encerrar o exercício e depois é só colocar em prática, né? Então, esse sim foi o último ponto dessa aula, desse módulo 10. O módulo ele é curtinho, ele é bem pequenininho, né? Mas ele é muito denso e vai ser necessário vocês assistirem bastante. E com certeza, eu sei que esse módulo vai ter pergunta pra caramba. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima aula no módulo 11 e forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Então vamos lá, pessoal. Para ficar um pouquinho mais claro para vocês essa questão aqui do exercício, tá? Então vamos lá. Aqui
vocês vão ter a primeira posição, que é você. Né? Aqui, vocês vão ter a terceira posição, que é o quê? O observador. O observador crítico, né? O seu observador interno. Aqui, vocês vão ter a segunda posição, ou seja, a pessoa, o outro. Né? E dentro disso daqui, vocês vão ter aqui a quarta posição perceptiva. Então aqui você vai estar vendo o seu comportamento perante o outro, o que você pensa dele, o que você fala, como você fala dessa pessoa. Tá? Aqui você vai ver o que você... essa setinha aqui está errada, é o contrário. Né? Isso. Agora sim. Aqui você vai ver, você vai anotar como que o seu observador crítico te observa perante essa situação. O que ele fala de você perante a situação, como ele te chama. Então, no exemplo, eu coloquei aqui, que você chama essa pessoa aqui, vamos supor, de cabeça dura, né? E aqui o seu crítico, ele te chama de chato, né? E depois vocês vão vir aqui e também pegar a informação dessa pessoa aqui, desse do outro. E esse outro, ele te chama o quê? Vamos supor, ele te chama de burro. Vamos lá. Então você vai criar uma âncora espacial para isso daqui, criar uma âncora espacial para isso daqui e criar uma âncora espacial para isso daqui. Como que vocês vão criar uma âncora espacial? Vocês vão lá, pega o papelzinho, coloca no chão, você, eu, né? Ou então eu aqui também, vai que vocês entendem diferente, né? Vamos lá. Aí vocês vão colocar aqui você, né? Eu. Aí então aqui, papelzinho, vamos pensar e tal, como é que eu ajo? Como é que eu enxergo o outro? Não sei o que eu faço, o que eu não faço? Beleza, anotou tudo? Aí você vai para o observador, para o eu crítico. Você vai, coloca o papelzinho no chão aqui e assume a posição dele. Ah, beleza, pois como é que eu vejo o Ari? Como é que eu enxergo ele? O que ele está fazendo? O que ele não está fazendo? Como é que eu vejo essa forma diferente dele e tal, de fazer as coisas? Como é que não é? Tá? Beleza. Depois disso, vocês vão assumir o papel do segundo, né? Coloca o papelzinho no chão. E vocês podem fazer no chão essa mesma diagramação aqui, tá? Esse mesmo posicionamento que eu usei aqui, vocês podem fazer no chão aí na casa de vocês também, quando vocês estiverem experimentando esse exercício. E a quarta posição, vocês vão observar o que o comportamento desse outro aqui faz, né? Como que o comportamento dele reforça e permanece, né? Reforça o comportamento, a reação negativa do Arley perante a situação. O que o comportamento do Arley, né? O que o Arley faz que reforça o comportamento negativo? Não sei o que, poxa, ele faz isso e mantém essa ideia dele, mantém esse comportamento negativo. Ah, esse comportamento dele aqui, essa crença dele aqui, mantém o comportamento negativo do eu, do Arley, entendeu? Quando vocês estiverem mudando, brincando, o que vocês vão fazer? Vocês vão realmente brincar com isso daqui. Vocês podem chegar a essa posição mais para cá, colocar essa posição aqui equidistante, pode ser que resolva. Vocês vão mudar alguma coisa no comportamento aqui, na fala, né? Ao invés de chamar o outro de cabeça dura, vocês vão chamar o outro de persistente. Tá? Eu estou falando, então, persistente. Não ligue na letra, não, tá? Por favor. Então, você, ao invés de chamar de cabeça dura, vocês vão chamar de persistente, tá? Chama de persistente. O outro, ao invés de chamar de burro, né? Pode mudar isso daí e chamar de convicto, né? Isso não sei, tá? Não parece não, mas é. Pode chamar de convicto, né? Então, assim, vocês vão alterando pontos e ver, poxa, o outro agora me chama de convicto. Como é que eu me sinto com relação a esse conflito? O que ele te chamar de convicto? Quarta posição. Campo. O que ele te chamar de convicto mudou na sua reação do conflito, no reforço do conflito? Diminuiu ou aumentou?
O que você chamar o outro de persistente no lugar de cabeça dura fez no conflito? O que o seu eu crítico está achando de você chamar o outro de persistente? Ao invés de chamar de chato, elimina isso. Não, eu crítico, você não pode me chamar de chato, eu sou convicto, eu não sou chato. Então se o seu eu crítico não te chama de chato, se você não tem o julgamento de chato do seu eu crítico, o que mudou na situação? O que muda? E você vai brincando com isso o tempo todo e fazendo, alterando todas as variáveis possíveis do sistema até achar a melhor solução possível para esse conflito, para essa situação desafiadora.